Livro de Êxodo, o capítulo de número 16. Nós temos pensado sobre o caminhar no deserto e podemos ver que o Êxodo nada mais é de uma antecipação daquilo que nós mesmos experimentamos hoje. O Êxodo, ele faz muito sentido para a nossa peregrinação nesse mundo. Também estamos nesse deserto, estamos rumando em direção à terra prometida, o novo céu e a nova terra. Cristo é o nosso mediador e caminhamos seguindo as ordenanças e os mandamentos do Senhor. Então, quando nós lemos o livro do Êxodo, ele é como um espelho para nós, porque mostra muito como é a nossa vida nesse mundo, como é a nossa caminhada nesse deserto. E Êxodo 16 é um famoso texto onde mostra o Senhor enviando o pão para alimentar o povo que durante 40 anos viveu peregrino no deserto, e Deus, para sustentar o seu povo, envia o maná, um texto que com certeza você já leu, ou pelo menos você já ouviu sobre ele, mas um capítulo extremamente educativo e pedagógico para nós, porque nos ensina muitas coisas sobre quem é o Senhor que nos guia pelo deserto. Eu quero ler então, e nós vamos fazendo isso passo a passo. O texto ele é grande, então à medida que nós formos caminhando, nós vamos lendo o texto e as referências que se fizerem necessárias. O texto então começa dizendo no versículo 1 do capítulo 16: Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Então, se você se lembra, na semana passada, o povo estava de frente daquilo que era conhecido como as águas de Mara. Eram águas amargas e o povo reclamou porque estava com sede na caminhada, e quando acharam água, a água era amarga. O povo reclama de Deus, o povo murmura contra Moisés, e Moisés, ao invés de se juntar ao povo num espírito de reclamação, ele clama ao Senhor, e Deus dá uma resposta inusitada. Pega um pedaço de galho de árvore e joga dentro da água. Para que Deus faz isso? Para testar o povo. Deus está testando a fé do povo para que esse povo creia no que Deus está fazendo. Então, de maneira muito simples na ação de Deus, aquelas águas que eram amargas se tornam águas boas para serem tomadas, se tornam água potável, e Deus faz ali o seu milagre, e o objetivo é ensinar o povo, testar, provar a fé, a obediência do povo, para que eles nunca se esqueçam de quem é o Senhor que está cuidando deles nessa caminhada no deserto. E o versículo de número 27 do capítulo 15 mostra Deus sendo gracioso com o povo. Deus envia eles para um lugar onde tinha 12 fontes de água e 70 palmeiras. Depois de passarem por aquele tempo de amargura, Deus, na sua bondosa graça, faz o povo repousar nessas fontes de água e diante destas palmeiras. Isso faz a gente lembrar um pouquinho do Salmo de número 23, quando nós oramos junto com Davi sobre o bom pastor, e ele fala que esse pastor leva a gente para junto de águas tranquilas. O Senhor faz isso. Ele não deixa a gente viver eternamente na amargura, mas Ele faz a gente passar pela amargura para que a gente seja ensinado, mas Ele, como bom pastor, também nos leva às águas de descanso. E é exatamente isso que a gente vê em Êxodo capítulo 15. Então, depois de experimentarem esse milagre de Deus no capítulo de número 15, depois de verem Deus em ação, transformando águas amargas em águas boas para se tomarem, o que a gente pensa? O capítulo 16 vai ser um capítulo de adoração, porque eles viram Deus agindo milagrosamente em favor deles. Deus transformou águas ruins em águas boas. Então agora o que a gente espera do povo? Que o povo reconheça quem é o Senhor e adore esse Deus, e se lembre com prazer
de que Deus está cuidando deles e guiando no meio do deserto e fazendo proezas para que o povo viva nessa peregrinação. Mas o capítulo 16, ele mostra totalmente o oposto do que está acontecendo. O povo sai desse lugar de descanso, eles agora continuam a sua peregrinação, eles vão para um direcionamento, depois de um tempo de refrigério junto àquelas águas. Mas olha o versículo 2: toda a congregação dos filhos de Israel fizeram o quê? Murmurou contra Moisés e Arão no deserto. O povo que experimenta graça, bondade, misericórdia e vê grandes milagres acontecendo a olho nu, não conseguem deixar de ser murmurador, não consegue deixar de reclamar diante das situações mais diversas da vida. Me parece que esse povo, eles têm um espírito murmurador, e isso nos chama a atenção para que a gente tome cuidado, porque pode ser que muitos de nós nutram um espírito de murmuração. E o que é o espírito murmurador? É aquele que nunca consegue agradecer e nunca consegue ver o que Deus está fazendo. Antes de ver, antes de pensar, antes de buscar ao Senhor, antes de reconhecer o que Deus está fazendo, a primeira coisa que faz é reclamar. A primeira coisa que faz é murmurar. Tem gente que é assim. Tem gente que não descansa a língua, mas tudo abre a boca para fazer uma reclamação. Tudo faz para murmurar, nunca está contente, nunca é o bastante, nunca consegue ver o que Deus está fazendo, nunca consegue reconhecer o bem nas pessoas, nunca consegue ver nada do que é bom, mas tudo que ela vê sempre é mal, sempre é pior, sempre é problema, sempre é desgraça, sempre é coisa ruim. E existe gente que é exatamente isso, espírito de murmuração, e nós somos convidados a pensar para que a gente tome cuidado para que nós não sejamos assim, porque o povo, a gente olha para eles e fala: Senhor, que povo estranho, que povo duro, que povo difícil de lidar. A pergunta é: será que você junto desse povo não seria igual a eles? Será que nós, caminhando com esse povo no deserto, também não seríamos como eles? Lembra-se que eu disse que Êxodo é uma antecipação do que nós vivemos hoje? Será que nessa nossa peregrinação por esse deserto, nós também não somos como o povo, os murmuradores? Aqueles que só reclamam, aqueles que nunca se sentem satisfeitos, aqueles que só conseguem ver problema e mal diante das situações. Então, Êxodo 16 nos ensina a tomar um bom cuidado, porque acabamos de experimentar cuidado do Senhor, mas no outro dia nós já estamos reclamando. Já percebeu como que esse tempo de pandemia tem mostrado como a gente tem sido bastante murmurador? Como a gente tem reclamado das coisas? Se as coisas estão abertas, a gente reclama porque deveria estar fechado. Se as coisas estão fechadas, a gente reclama porque deveria estar aberta. Se a gente deve ficar em casa, a gente reclama porque a gente queria sair. Se a gente pode sair, a gente reclama porque deveria ficar em casa. Percebam nas redes sociais a inundação de informações que a gente recebe. Tudo de reclamação. Se compra vacina, é ruim. Se não compra vacina, é ruim também. Se fazem isso, é ruim. Se não fazem isso, é ruim. Isso mostra o espírito murmurador do nosso tempo. E as redes sociais estão aí para poder deixar bem claro como isso faz parte da nossa caminhada e como a gente vive amargurado por causa dessas coisas, como a gente fica endurecido e não consegue perceber o que Deus está fazendo, porque o espírito murmurador tomou conta da nossa vida. E então o povo é o retrato exato disso. Acabaram de experimentar o milagre nas águas amargas, mas eles continuam reclamando por causa daquilo que lhes falta. E o versículo 3 diz assim: os filhos de Israel, murmurando, disseram a Moisés e a Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. Você consegue achar nesse versículo
o que eu, pelo menos, considero como uma mentira na fala deles? Acho uma mentira na fala deles. Ou, numa expressão mais, ache uma falácia, algo que não condiz com uma verdade na fala desse povo. Eles comiam à vontade no Egito. Por que isso é uma mentira? Eles eram escravos. Fala para mim em algum momento da história onde algum escravo comia com fartura. Acha para mim, em qualquer contexto de escravidão, onde um escravo tinha certa liberdade para comer à vontade, para fazer as coisas à vontade, para poder viver à vontade. Isso é verdade? Não. Mas o que eles estão dizendo? Olha, no Egito a gente comia até não aguentar mais. A gente comia até a gente não ter mais onde caber. De tanta comida que o Egito dava para nós. Mentira! E sabe qual é o problema daquele que murmura? É que ele sempre vai tentar melhorar a situação do passado para piorar a situação do futuro. O murmurador é assim. Percebam que é exatamente isso que o povo está fazendo. Eles estão olhando para o passado, no tempo que eles eram escravos, no tempo em que eles viviam na miséria, sob o domínio do Egito. Eles olham para esse passado que agora não são mais escravos, foram libertados poderosamente pelo Senhor, e eles olham para esse passado e dizem: era melhor do que o futuro que nós estamos vivendo aqui. Era melhor o que nós estávamos experimentando do que a gente está vivendo agora. Mas é tão mentira o que eles estão falando do passado, e é tão mentira o que eles estão falando do futuro. Porque se você abrir a sua Bíblia lá em Êxodo 12, abra lá comigo, Êxodo 12, onde está narrando a saída do povo do Egito. Êxodo 12, versículos 37 a 39. Êxodo 12, 37 a 39 diz assim: assim, os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote. Eram cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Então nós estamos falando em algo em torno de 2 milhões de pessoas saindo do Egito, contando homens, mulheres e crianças. 38, saiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitos animais, e assaram pão sem fermento da massa que levaram do Egito, pois a massa não tinha levedado, porque eles foram expulsos do Egito, não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. O texto no versículo 38 diz que eles saíram com um misto de gente, ovelhas, gado e muitos animais. Capítulo de número 16 diz que fazia só 45 dias que eles tinham saído do Egito. Era o segundo mês da saída do Egito aos 15 dias. Então vamos considerar o primeiro mês 30 e esse mês 15, 45 dias que eles estavam fora do Egito. O texto de Êxodo 12 disse que eles tinham muitos animais. Eles não podiam olhar para aquilo lá e pensar assim: a gente pode matar alguns desses animais para poder fazer um churrasco, para poder aqui alimentar a nossa família, já que nós temos em abundância. E você se lembra que Deus fez o povo dele prosperar no Egito. Então eles tinham muitas coisas no Egito. E não apenas isso, eles, quando saíram do Egito, os próprios egípcios deram muitas coisas para eles, para que eles saíssem logo de dentro da terra do Egito, por causa da morte dos primogênitos. Então eles não saíram de mãos abanando, mas eles olham para aquilo e eles pensam assim: vai acabar. Sabe aquele tipo de coisa assim, que você olha e fala assim: esse copo d'água, ele está mais para vazio ou está mais para cheio? Ele ainda está cheio. Mas o pessimista, o murmurador vai olhar e falar assim: poxa, vai acabar essa água aqui, vai chegar uma hora que eu não vou ter mais o que beber. O murmurador é assim, ele sempre vai olhar para as coisas, mas ele nunca vai se contentar, porque ele precisa de muito mais. E esse povo está exatamente assim. Eles estão inventando uma situação na cabeça deles. No Egito a gente comia até não aguentar mais. Mentira. Porque eles estão olhando para o futuro e também estão vendo uma mentira. Porque eles ainda teriam com o que comer. Ou o que comer. Eles teriam ainda coisa para comer, porque o texto diz que eles tinham ainda muita comida. Eles podiam pensar em maneiras de poder fazer uma comida ali. Mas eles estão olhando e pensando: vai acabar. E a gente vai morrer de fome. A gente vai passar necessidade.
Então a gente começa a ver como que esse espírito de murmuração faz eles não verem o que eles têm. E olhar para o passado e achar que aquilo que eles tinham era melhor e mais proveitoso. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido esse entendimento do que o texto ele pode nos provocar a pensar? A gente não é assim. A gente vê a coisa, ainda tem, mas lá no nosso coração murmurador, a gente já pensa, vai faltar, não vai dar, não vai encaixar as coisas, eu vou passar necessidade, eu vou ter problemas no futuro. E é exatamente sobre isso que o texto então de Êxodo 16 vem para nos ensinar como Deus ele lida com esse nosso espírito de murmurador. Ele vai mostrar o Deus da provisão versus o povo da murmuração. O texto de Êxodo 16 vai dizer isso. Então eles estão reclamando, eles estão mentindo porque eles diziam que comiam à vontade. Mas olha o versículo 4. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu porei a prova para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito, e pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou: isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer, e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Então Moisés disse a Arão: diga a toda a congregação dos filhos de Israel: cheguem-se à presença do Senhor, pois ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu numa nuvem. Então o povo reclama, o povo inventa uma história, Deus responde e diz a Moisés: fala para o povo que eu vou enviar a eles pão do céu. E esse pão vai servir para que eles sejam alimentados. Versículo de número 6, o finalzinho. Para que eles vejam, versículo 7, perdão. Que o Senhor é quem os libertou. Já era para eles terem sabido disso, né? Diante de tudo que eles já estavam experimentando desde o Egito, já era para eles saberem quem havia libertado eles do Egito. Mas o Senhor está dizendo: isso eu vou fazer para que eles me reconheçam como o libertador deles, para que eles vejam que eu estou com eles, para que eles vejam a minha glória, para que eles saibam que eu sou Deus. Versículo 8. E o que vai acontecer? À tarde eles vão ter carne para comer, e pela manhã eles vão ter o que? Pão à vontade. Deus pegou a exata murmuração do povo. Ah, vocês estão dizendo que no Egito vocês tinham comida à vontade? O que eu dar a vocês, isso sim, vai ser à vontade. Percebam como Deus ele ouve até mesmo as nossas murmurações, e ele responde: vocês estão mentindo sobre comerem à vontade, porque vocês eram escravos, mas agora vocês não são mais escravos, vocês são libertos. Agora vocês vão comer à vontade, porque eu vou dar isso para vocês. O Egito não dava isso para vocês. É como se eles tivessem levado um tapa na cara, do tipo: poxa, a gente inventou uma história fantasiosa para reclamar ou para justificar a nossa murmuração. Deus ouviu, e Ele está respondendo exatamente no ponto que nós murmuramos. Vocês vão comer pão à vontade. E Deus dá esse recado por intermédio de Moisés. Moisés, ele me parece um gato escaldado, né? Tem medo de água, porque sempre quando ele vai falar com o povo, ele fala assim:
mas olha, vocês não estão murmurando contra nós, vocês estão reclamando contra Deus. Sabe aquele do tipo assim, para de reclamar e achar que a culpa é minha, porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu simplesmente sigo ordens. É como se ele tivesse tentando se esquivar, porque o povo, ele reconhecia, era um povo mau, era um povo desobediente, era um povo rebelde, e que poderia muito bem a qualquer momento atentar contra a vida dele e de Arão. Então ele simplesmente já se defende. Vocês estão reclamando contra Deus e não contra nós, porque nós não temos o poder de dar a vocês o que vocês querem. Mas percebam, Deus está dizendo que vai fazer. E Deus então mostra para o povo quem Ele é e o que Ele vai fazer. E o que Ele já está fazendo é para provar a fé e a obediência desse povo, exatamente como diz o finalzinho do versículo 4. Eu os porei à prova. A nossa caminhada no deserto é de constantes provas. Aquele que acha que vive nesse mundo como crente, que vai viver apenas bem-estar, que vai apenas gozar das maravilhas que esse mundo pode oferecer, está errado. Se você é um crente verdadeiro, a sua vida é uma constante prova. Deus constantemente está exercitando-nos na fé, na obediência, na fidelidade, no amor a Ele. A nossa vida como cristãos é exatamente assim. Como nós vimos, Deus às vezes nos leva para águas de descanso, muitas vezes. Sabe aquele momento em que a gente sente refrigério, um descanso, mas logo depois Ele fala, coloque a armadura porque nós vamos para a batalha de novo. A nossa vida é assim. A nossa vida é de constante treinamento para que a nossa fé seja uma fé robusta e uma fé madura no Senhor. E Deus está dizendo, o que eu vou fazer com vocês é exatamente para poder testar vocês, para poder avaliar o crescimento de vocês nessa peregrinação pelo deserto. Mas eu ouvi a reclamação de vocês. E se vocês querem fartura, eu vou dar essa fartura para vocês. Mentira de vocês que o Egito fazia isso. Eu é quem faço, eu é quem dou fartura para vocês. E sabe o que eu acho de bonito nesse trecho que a gente leu? É que mesmo o povo sendo bastante murmurador, Deus ainda os convoca para a sua presença. Deus ainda chama eles para um culto. A gente não faria isso. Diante de gente reclamona, murmuradora, o que a gente faria? Olha, fica aí no seu mundinho isolado, que você para você mesmo se basta. Fique aí na sua casa com as suas murmurações, fique aí com as suas queixas, que eu não tenho nada a ver com isso. Deus, muito pelo contrário, Ele é bondoso. Ele olha para o povo murmurador e ainda fala, vamos para o culto, porque lá eu vou me mostrar a vocês. Lá vocês vão ver a minha glória. É exatamente o que ele diz no versículo 7. Vocês vão ver a glória do Senhor, porque Ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. E versículo 9. Então Moisés disse a Arão, diga à congregação dos filhos de Israel, cheguem-se à presença do Senhor, pois Ele ouviu a murmuração de vocês. Enquanto Arão falava, a toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Então Deus, Ele nos convoca para adorarmos a Ele, mesmo quando Ele está ouvindo a nossa reclamação e a nossa murmuração. Mesmo quando nós estamos endurecidos, Deus está dizendo, vai, eu vou mostrar a minha presença para você. Eu não sei se você já teve essa experiência de, às vezes, no domingo, quando geralmente a igreja é mais cheia, você passou um perrengue durante a semana, ou até mesmo no próprio domingo, e geralmente você pensa o quê? Não vou na igreja. Não estou bem para ir na igreja, não vou, não quero topar com ninguém, não estou bem, estou aqui com raiva, estou ressentido, estou numa tensão, não vou para a igreja. Mas aí vai chegando a hora de vir para o culto, você vai falando, não, mas não posso deixar de ir no culto por causa disso. E mesmo às vezes emburrado, você vem. Mesmo endurecido, você vem para o culto. E quando você vem para o culto, Deus, Ele vai falando, Ele vai transformando, você ouve aquela música que mexe com o seu coração, a oração, a leitura da Bíblia, a palavra, tudo isso junto vai amolecendo você, e você vai para casa e diz assim, poxa, ainda bem que eu fui na igreja,
Ainda bem que eu fui cultuar ao Senhor, mesmo do jeito que eu estava, estou saindo melhor. Estou saindo transformado, estou saindo mais aliviado, estou saindo renovado, porque a presença do Senhor faz isso. E Deus está dizendo exatamente isso para o povo. Olha, eu ouvi a reclamação de vocês e vi como vocês são mentirosos. Mas vem, estou convocando vocês para a minha presença, para que vocês vejam a minha glória, para que vocês saibam quem é o Deus que está conduzindo vocês por esse deserto. Percebam que é importante esse momento que nós estamos tendo aqui. E não importa a maneira como você está, simplesmente venha. Simplesmente levante-se e venha, porque aqui o Senhor vai trabalhar você. Aqui o Senhor vai talhar a sua vida. Aqui o Senhor vai tirar as arestas e vai transformar você exatamente naquilo que Ele quer. Quando nós estamos em adoração ao Senhor, é isso. Você não vem porque você vai me ouvir, porque eu não tenho nada para acrescentar na sua vida. Você não vai vir por causa do louvor que vai cantar, ou por causa de um pregador diferente que vai estar aqui, ou por causa de qualquer outra coisa. Você vem por causa de Cristo. Porque você quer ver Cristo. Você quer sentir a presença de Cristo. E quando nós estamos reunidos em adoração sincera ao Senhor, você sai exatamente assim. É isso o que o Senhor está dizendo para o povo. Eu ouvi a reclamação de vocês, mas mesmo assim, venha. Venha porque eu quero me revelar a vocês. E isso acontece, o povo olha para o deserto e a glória do Senhor aparece. Eles veem a glória do Senhor. O texto continua mostrando agora de maneira muito prática aquilo que Deus vai fazer. Versículo 11, e o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes, ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão, e ele repete, pão à vontade. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Mais uma vez mostra o Deus que ouve o que os seus filhos escolhidos estão fazendo, mesmo as suas reclamações, e Deus vem com a provisão para o seu povo, uma provisão à vontade para que eles saibam quem é o Deus que eles estão servindo. E o texto continua, à tarde apareceram codornizes e cobriam o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Esses versículos, eles me fazem pensar quando Deus envia à tarde codornizes para poder responder à murmuração do tipo, no deserto, lá no Egito, as nossas panelas de carne eram à vontade. Deus está dizendo, então eu vou enviar codornizes para calar a boca de vocês, para que vocês comam à vontade. E no dia seguinte, logo pela manhã, quando o orvalho secou, eles saíram das suas tendas e eles viram como escamas brancas que eles não sabiam ainda nominar o que era aquilo que eles estavam vendo. Eles ainda não tinham visto isso, um milagre estava acontecendo. Eles estavam diante de algo novo que não era comum. Eles olham para aquele chão branco e eles pegam, eles sentem que aquilo é fino como uma geada sobre a terra. E quando eu vejo isso, Deus dizendo, pela manhã eu vou enviar a vocês o pão para que vocês comam, me lembro exatamente de Mateus 6, versículo 11. O que diz Mateus 6, versículo 11? Pode procurar na Bíblia. O que diz Mateus capítulo 6, versículo 11? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso faz parte do quê? Da oração dominical, do Pai Nosso, como a gente chama. O que nós oramos no Pai Nosso, quando afirmamos isso é, Senhor, eu por mim mesmo não consigo prover o pão de cada dia, mas o Senhor pode me dar. Então quando Deus logo pela manhã dá o maná para o povo, é exatamente isso, o pão nosso de cada dia dá para a gente hoje. O que Deus ensina com isso?
Dependência. O que Deus está ensinando para o povo com esse envio diário do maná? Depender de Deus. A dormir, colocar a cabeça no travesseiro e descansar sabendo, amanhã vai ter. Amanhã Deus vai dar o seu jeito e Ele vai prover a minha necessidade básica. É você poder descansar e saber que Deus vai dar a provisão necessária. O que a gente entende nesses versos é como Deus nos ensina sobre providência. E essa é uma das doutrinas belas que a gente tem na nossa teologia. Essa verdade de que Deus nos provê daquilo que é necessário. É a certeza de que nada nunca vai nos faltar. Porque o Senhor é a nossa provisão. O Senhor é quem cuida de nós. O Senhor é quem abastece a nossa geladeira. O Senhor é quem nos dá recursos para podermos fazer as nossas compras. O Senhor é quem nos alimenta. O Senhor é quem cuida de nós. E você pode dizer assim, não pastor, o que cuida de mim é o meu trabalho suado. É você que acha isso. É você que acha isso. Porque você deixou de ver Deus e acha que o que sustenta você é a força do seu braço. E a própria Bíblia diz isso. Para de achar que o que mantém você de pé é a sua própria força. A nossa força vem do Senhor. A nossa dependência vem de Deus. O que Deus está dizendo para esse povo? Eu vou cuidar de vocês nesse deserto. E se vocês querem fartura, quem vai dar vai ser eu. Eu é quem vai dar provisão para vocês. E Ele faz isso de maneira miraculosa. O povo acorda pela manhã e a primeira coisa que eles têm diante de si é o pão de cada dia. Isso nos ensina a confiar que Deus sempre vai dar para nós aquilo que é preciso. Você bem conhece aquele texto, nunca vi um justo mendigar o pão. Porque o justo sabe que quem cuida dele é Deus. E quantas histórias, testemunhas a gente já ouviu de gente dizendo assim, eu não tinha o que comer, eu não tinha o que dar para os meus filhos, e Deus, de maneira assim espantosa, faz aparecer alguém do nada lá, dando cesta básica, dando uma compra, dando leite para os filhos, e fazendo um ato de generosidade, que quando a pessoa fecha a porta, fala assim, Deus, é o Senhor mesmo quem faz isso. Só o Senhor, porque o Senhor ouviu a minha oração, e o Senhor sabe que eu preciso disso. O Senhor sabe das minhas necessidades. Não é isso que o próprio Cristo afirma lá em Mateus 6, quando Ele fala da ansiedade pela vida? Eu sei o que vocês precisam. Não andem ansiosos pelo dia de amanhã, porque eu sei o que eu tenho que dar para vocês. Não fiquem preocupados com o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. O Senhor sabe do que vocês precisam, e Ele vai dar a vocês o pão de cada dia. Então, quando Deus Ele está enviando esse pão diário para o povo, é ensinando o povo quem cuida deles de verdade. Vocês acham que o Egito fazia isso por vocês? O Egito pouco se importava com vocês. Mas eu me importo porque eu escolhi vocês e eu vou cuidar de vocês. Eu vou sustentar vocês nessa caminhada pelo deserto. Ensina a gente a depender somente dEle. Porque você pode dizer, eu trabalho e eu tenho então com o que me virar. Quem garante que você não vai chegar amanhã no trabalho e você vai ser mandado embora? Quantas pessoas nessa pandemia confiavam nos seus recursos? Quantos não perderam o emprego? Quantos não tinham as suas poupanças recheadas de dinheiro, tiveram que, pouquinho a pouquinho, ir tirando para poder pagar conta, para poder fazer isso? Hoje, olha, não tem mais nada. Porque confiavam naquilo que a mão podia aguentar, sustentar. Mas o que a gente tem aprendido como povo de Deus? É Deus quem sustenta a gente. É Deus quem abastece todas as nossas necessidades. Então, quando a gente olha para esse texto e vê Deus de maneira muito milagrosa, dando o pão de cada dia, a gente se lembra exatamente de que Cristo atualiza isso para nós e diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dependam da provisão do Senhor. Mas o texto continua, versículo de número 15. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros, o que é isso? A palavra maná, ela é exatamente o que é isso. Eles não sabiam que nome dar para aquilo. Eles nunca tinham visto aquilo.
Então, o que é maná? Maná significa, o que é isso? Eles não sabiam o que era. Então, eles olham para aquela coisa branca no chão, perguntam o que é isso e dão o nome de maná para aquele alimento. Lá no versículo 31 eles falam, a casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. E ele fala como era como semente de coentro branco e com gosto de bolo de mel. E eles então nominam aquilo que está diante dos olhos deles, pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Ele está afirmando, isso é o que Deus está dando para vocês comerem. É interessante nós pegarmos essa expressão que Moisés está usando, esse é o pão que o Senhor dá. Então a gente vê o caráter divino do que Deus está fazendo. Não é um pão que foi confeccionado por uma padaria, mas é um pão que veio do céu. É um pão que o Senhor enviou para eles. É o pão que Deus deu. Então a origem desse maná é uma origem divina, enviada pelo próprio Deus. O Senhor é quem deu a provisão do maná para esse povo. Isto é o que o Senhor ordenou: que cada um recolha o que se comer, 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda. Interessante isso, né? Aqui a gente consegue ver um aspecto de uma doutrina importante, que é a soberania de Deus versus a responsabilidade humana. A gente crê na soberania de Deus e que Deus age livremente, que Ele conhece todas as coisas e que Ele age em nosso favor. Ele é soberano, Ele conhece o futuro, Ele sabe tudo sobre a nossa vida. Mas Deus não nos exime da nossa parte, da nossa responsabilidade humana. E qual é a responsabilidade humana aqui nesse texto, nesses versos que a gente leu? Você consegue observar o que é a responsabilidade do homem aqui? Você já entendeu que Deus enviou o maná. O maná, então, Deus fala, eu vou dar. O pão de cada dia eu vou dar para vocês. E qual é a responsabilidade humana aqui nesses versos? Vocês vão ter que levantar da tenda de vocês, vão ter que colher. Deus não dava um potinho cheinho na porta da tenda de cada um. Do tipo, olha, tá aí, mão beijada. Mas Deus faz o quê? Eu garanto que vocês vão ter o pão de cada dia, todo dia para vocês comerem. Mas, levante-se e vai pegar. Isso é responsabilidade humana. Porque alguns podem olhar para isso e dizer assim, ok, Deus então vai me dar o pão de cada dia, só basta eu orar, então não vou trabalhar. Deus prometeu que vai suprir todas as minhas necessidades, então eu não vou fazer nada do que tem que fazer. Você está errado. Porque Deus prometeu que vai dar, mas Ele deu a contrapartida. Vai então e colha. Vai e pegue o que tem para ser pego. Então nós temos a nossa parcela de responsabilidade? Sim, a nossa parcela de responsabilidade é ordinária. Ou seja, nada novo do que a gente pode fazer. Deus não está exigindo nada de especial do povo. Deus simplesmente está dizendo, vai lá e pegue. O que Deus está fazendo é extraordinário. E às vezes a gente acha que a gente pode fazer o extraordinário. Não, a gente não faz nada extraordinário. Porque o extraordinário quem faz é Deus. A gente faz o que é ordinário, o que é comum, o que é possível ser feito a partir de nós mesmos. Então Deus está dizendo, eu estou fazendo algo extraordinário. Vocês nem sabem o que é. Porque é algo vindo do céu para vocês. O Senhor quem deu. Isso é extraordinário. Mas qual é o ordinário? Vai e pega. Está lá. Recolha o suficiente para vocês comerem dentro da família de vocês. Vai ter para todo mundo comer. Vai ter o bastante. Vocês não vão precisar ficar brigando, se debatendo, tipo, olha, a minha família tem 10 pessoas, a sua só tem 5, então eu preciso de mais. Vai lá, vai dar para todo mundo. Vai ter o suficiente para você poder cuidar da sua família. E isso nos ensina a nossa parcela de responsabilidade. É interessante que quando eu estava meditando sobre isso, eu me lembrei daquele texto de 2 Reis 4. Lembra-se do texto de 2 Reis 4? É daquela mulher que não tinha comida em casa? E o profeta chega e ela fala, eu não tenho nada para te oferecer. Nós estamos aqui com acabando o que nós temos e
é só mais uma vez, acabou. O que o profeta faz? Vai lá na casa dos vizinhos, pega o máximo de tigela que você tiver, vai pegando. Pega aí, vai pegando com a turma. E essa mulher foi trazendo aquelas tigelas. O texto não fala quantas, mas eram muitas. E ela ia virando o azeite, e à medida que ia tendo vasilhas, ia enchendo. Até que uma hora o texto fala assim: as vasilhas acabaram. A vasilha acabou, o azeite acabou. Mostrando que Deus poderia simplesmente fazer aparecer miraculosamente ali para ela, e ela simplesmente ficaria sentada na sala vendo o que estava acontecendo. Mas Deus diz o quê? Não, vai, faz a sua parte, vai atrás das vasilhas para eu encher. Deus está dizendo: o extraordinário eu vou fazer. Desse pouquinho que você diz que tem, Deus fez multiplicar e multiplicar e multiplicar. Mas a mulher teve que fazer a parte dela, vai atrás de vasilhas. Isso é muito comum na Bíblia. Lembra-se quando Jesus fala para os seus discípulos, aquela multidão toda: Senhor, já está tarde, eles não têm o que comer. E Jesus fala: dá de comer para eles. O discípulo fala: mas Senhor, 200 denários não é o suficiente para alimentar essa multidão. E Jesus fala: o que vocês têm? A gente tem ali 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus manda eles trazerem. Jesus vai fazer o extraordinário. O que é o extraordinário que Jesus vai fazer? Ele vai multiplicar. E os discípulos têm que fazer o quê? Pegue o cesto e vocês vão dar para as pessoas comerem. Eles vão fazer o ordinário. Vocês vão fazer o que vocês são capazes de fazer. Mas o extraordinário sou eu quem faz. E o texto diz que a multidão comeu, eles não aguentavam mais comer e ainda sobraram 12 cestos. Consegue entender a nossa responsabilidade? Às vezes a gente é muito folgado. A gente quer tudo de mão beijada. Ó, Deus, faz alguma coisa, mas eu não vou me mexer. Olha, Deus, eu preciso de um trabalho, mas você não consegue digitar um currículo. Você não consegue levantar da sua casa para poder andar na rua entregando currículo nos lugares. Fácil. Você quer que Deus faça o extraordinário, mas e o ordinário da sua parte? Fica onde? Quem vai fazer por você? Consegue entender então como a Bíblia nos ensina isso? Deus, Ele é soberano. Deus, Ele faz coisas extraordinárias, mas Ele exige de mim e de você aquilo que é possível nós fazermos. E Deus está ensinando para o povo: eu vou dar o pão de cada dia. Levanta e vai pegar durante o dia. Vai lá durante a manhã, pegue os cestos, faz a conta aí na sua família, o quanto vocês precisam, e isso vai ser o suficiente. Versículo 17: assim fizeram os filhos de Israel, e recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. A medida era de 2 litros por cabeça. E não sobrava para quem havia recolhido muito, e nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Deus está ensinando que Ele sempre vai nos dar providência na medida. Na medida. O que é necessário Ele vai dar, mas Ele vai fazer isso na medida. Eu não vou me lembrar onde que está escrito isso. Se alguém porventura achar aí, pesquisar que texto é, mas eu lembro de um texto que dizia assim: Senhor, não me deixe faltar para que eu não precise roubar, e nem me dê muito para que eu desaprenda a agradecer e reconhecer que é o Senhor quem está me dando. Não me deixe faltar para que eu não precise roubar, e nem me dê mais do que o necessário para que eu deixe de ter um coração grato. Já percebeu que a gente é assim? Quando a gente tem de sobra, a gente deixa de agradecer? A gente deixa de confiar? A gente deixa de ver que é Deus quem está provendo? Quando a gente tem de sobra, a gente acha que o que eu tenho é porque eu consegui a partir das minhas habilidades. Provérbios 30, abre lá para você não esquecer desse texto. Provérbios 30. Provérbios 30, de 7 a 9. Esse talvez devesse ser um dos nossos textos de cabeceira. Provérbios 30, 7 a 9. 2 coisas te peço, ó Deus: não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário,
para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Bonito esse texto, né? Senhor, eu te peço uma coisa simples: me dá o que é necessário. Não me dá mais para fartar, porque eu vou chegar uma hora que eu vou esquecer quem é o Senhor. Eu vou achar que eu sou bom sozinho. Mas também não deixa faltar para que eu não furte e venha profanar o nome do Senhor. Então, é exatamente isso que Deus está fazendo para o povo. Eu vou dar a vocês o que é necessário. Eu vou dar o pão de cada dia. Mas vocês têm que fazer a parte de vocês. Levanta e trabalha. E o texto continua, né? O versículo que a gente leu, 17, 18, dizendo: não faltava para um e nem sobrava para o outro. Era na medida certa para o sustento de cada família. Versículo de número 19. Então Moisés disse: ninguém deixe nada para amanhã seguinte. Acho que quando Moisés falou isso, na cabeça de muitos é do tipo: mas e se não tiver amanhã? E se não tiver? E se a gente acordar porventura e Deus se esqueceu de enviar o maná? Moisés está dizendo para o povo, Deus está dizendo: confia em mim, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo por você. Então Moisés, ele é muito taxativo: ninguém deixe nada para amanhã seguinte. Confie no que Deus está dizendo para vocês. Confie no Deus que está dando provisão para vocês. Olha o versículo 20. Eu e você. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. E o que aconteceu com o maná na manhã seguinte? Deu bicho e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. Mesmo vendo Deus dando a provisão, o que o povo faz? Duvida. Será que vai ter o pão de cada dia amanhã de novo? Isso mostra o quanto nós não confiamos nas palavras do Senhor. E não são palavras de Moisés, porque se fosse Moisés dizendo isso, eu também duvidava. Olha, Moisés, você é um cara, você fez grandes coisas, Deus te usou muito, mas você é igual a gente. Mas quem está dizendo isso é Deus. É Deus dizendo para eles: eu vou dar o que é necessário. Apenas confie no que eu estou fazendo. É um exercício de fé na provisão do Senhor para o seu povo. É um exercício de confiança no que Deus está fazendo. E aí, existem duas palavras que parecem próximas, mas são distantes, que é providência versus previdência. Providência é o quê? É saber que Deus vai prover. Ele vai dar o que é necessário. Ele falou que vai fazer, Ele vai dar. E o que é a previdência? Era o que o povo queria fazer. O povo queria acumular para o futuro. Não é isso que a gente faz quando a gente paga a previdência social? A gente está pagando ali para que no futuro a gente possa usufruir disso que a gente pagou. Funcionou até um tempo, eu acho. Não sei se muitos de nós vamos conseguir usufruir disso, tipo o Mike, né? O Guilherme, a turma nova aí, que ainda vai pensar em usufruir disso. Não sei como vai ser daqui a alguns anos essa previdência, mas a ideia era boa. Vamos juntar mês a mês um pouquinho, para que lá no futuro, depois que você não tiver mais forças para trabalhar, você tenha recursos o bastante. O povo tem a cabeça de previdência. Eu vou acumular para o futuro, não sei o que vai acontecer, mas Deus está nos ensinando a providência. Eu é quem vou sustentar e suprir a necessidade de vocês. E o texto continua, caminhando aqui para o fim, eu acho que eu já falei demais. 22. No sexto dia colheram alimento em dobro, 4 litros para cada um.
E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. Ele respondeu: isso é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado, dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem. E o que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo o que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. E guardavam-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado. E não cheirou mal, nem deu bichos. Aqui a gente vê um conceito interessante de trabalho e adoração. Às vezes a gente acha que a vida é só trabalho. A gente acha que a vida se resume a trabalhar. E trabalha incansavelmente, exaustivamente, achando que a nossa vida nesse mundo resume-se a trabalho. Mas a nossa vida também é a adoração. E Deus reserva um dia na semana só para isso. Um dia que Ele deu para nós de santo repouso, mas também um dia de adoração. Olha, vocês vão recolher o maná 6 dias na semana, de domingo a segunda. Mas o sábado é para mim. Vocês vão guardá-lo para me adorar. E vocês vão pegar maná dobrado e vocês vão tê-lo. Porque nesse dia de adoração a mim, vocês não vão trabalhar. E interessante que quando eles faziam isso durante a semana, guardar para sobrar, dava bicho e cheirava mal. Mas quando Deus disse, o dia de me adorar, ninguém trabalha, eles pegaram mais e no outro dia não deu bicho e nem chorou mal. Então percebam que Deus ele reserva um dia para que a gente cultue ao Senhor. E o que é o sábado na expressão do hebraico? O Shabat. O Shabat nada mais é do que um dia que o Senhor tirou para que nós nos devotemos e adoremos a Ele. Isso não quer dizer que é o sábado, como algumas denominações ainda pregam e acreditam, porque isso foi transformado lá no Novo Testamento. O que é então o dia do descanso? O domingo, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. Então, o que nós estamos fazendo aqui é parar o nosso trabalho para dedicar um dia para nutrir o nosso amor pelo Senhor, para darmos ao Senhor a adoração que lhe é devida. Então, quando você vem para o culto, você está vindo para o Shabat, que é exatamente esse dia em que você está nutrindo o seu amor pelo Senhor. Casais geralmente não faz isso. Olha, a gente está tão aqui envolvido com os nossos filhos, com a casa, com construção, com trabalho, a gente precisava de um dia para nós. Vamos sair para jantar juntos? Quando o casal decide fazer isso, o que eles estão dizendo? Vamos nutrir o nosso amor, só nós dois, um dia para nós? O que o Senhor está dizendo é exatamente isso. Eu vou deixar um dia para nós nos encontrarmos, eu e você, e nós vamos nutrir o nosso amor. Os outros dias você vai trabalhar, mas um dia vai ser exclusivo para nós. E o que nós estamos fazendo é exatamente isso. Então, aqui há um conceito de trabalho e adoração. Deus está dizendo isso para o povo. Vocês trabalham, mas o sábado, o Shabat, é para nós. É para nós nutrirmos o nosso amor. A partir daqui, o texto ele vai fazer um repeteco de tudo o que estava acontecendo. Então Moisés diz: comam isto hoje, pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês o recolherão, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá nada para recolher. No 7º dia, olha a desobediência. O que era o 7º dia? Dia de adorar ao Senhor. Mas alguns fizeram o quê? No 7º dia, algumas pessoas saíram para recolher, porém, não acharam. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso Ele no 6º dia lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim o povo descansou no 7º dia. Então percebam que Deus está dando para eles um dia para eles nutrirem esse amor. Aí você pensa: mas pastor, eu trabalho no domingo, mas tem algum dia que você não trabalha. Ninguém consegue trabalhar 7 dias na semana. Todo mundo precisa de um dia de descanso. Pode ser amanhã o seu dia de descanso. Então faça de amanhã o seu Shabat. Olha, pastor, eu fico na quarta-feira, que é o meu dia de folga. Então faça da quarta-feira o seu Shabat. Que seja esse dia que você vai nutrir adoração
e o amor pelo Senhor. Versículo 31, a casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Ele era como uma semente de coentro, branco e com gosto de bolo de mel. Moisés disse: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele você pegará 2 litros e guardará às futuras gerações, para que vejam o pão com que eu os sustentei no deserto quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: pegue um vaso, ponha nele 2 litros de maná e coloque-o diante do Senhor, para que seja guardado para as futuras gerações. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Arão colocou diante da arca do testemunho para o guardar. E os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era 1/10 da medida padrão, que tinha 20 litros. Então, para encerrar, Deus ele pede que eles guardem um pouco desse maná para que fosse colocado na arca da aliança. Moisés, ele escreveu isso com a arca pronta. A arca não estava pronta ainda quando o maná caiu. A arca vai ser construída. E o que tinha dentro da arca da aliança? A arca da aliança tinha as tábuas dos mandamentos. Dentro da arca da aliança tinha a vara de Arão que floresceu. E na arca da aliança tinha essa porção do maná. E tudo isso depois vai fazer sentido lá em Cristo. Isso se perdeu. Mas Cristo, ele vem para poder mostrar que de fato ele é o maná que desceu do céu para nós. Cristo, ele atualiza isso para ele lá em João capítulo 6. João 6, 48 a 51. Olha o que Jesus fala: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha o que Jesus está fazendo. Ele pegou o maná que estava lá no deserto e ele fala: os pais de vocês comeram o maná no deserto. E era um pão que Deus enviava do céu, era algo divino, era algo miraculoso, era algo extraordinário. Deus deu o pão para os seus pais comerem no deserto, mas eles morreram. Mas agora vocês estão diante de mim, eu sou o pão vivo. Eu também desci do céu, mas se você comer de mim, vocês não vão morrer. Pelo contrário, vocês vão ter vida eterna. Veja como Jesus atualiza aquilo lá do passado e ele traz para ele dizendo: agora eu sou o maná que vocês precisam. Eu sou o que vocês precisam para ter vida. Eu sou o sustento de vocês. Eu sou a provisão que vocês precisam. E isso é para mim e para você hoje. O que nós precisamos é desse pão vivo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que deu-se a mim e a você como provisão para a nossa vida, e quando nós comemos dele, nós estamos experimentando da vida eterna, porque o Senhor Jesus é quem faz isso por nós. O maná serviu para o deserto, mas agora Cristo é o que nós precisamos. Se você precisa de provisão, é Cristo quem te dá. Se você precisa de segurança, é Cristo quem te dá. Se você precisa de cuidados, é Cristo quem dá para você, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então tudo aquilo que foi suficiente lá para o Antigo Testamento, para o povo no deserto, agora se concretiza na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele mesmo diz: eu sou o maná de vocês. Então tudo isso que nós aprendemos sobre o maná no deserto, Cristo diz: tudo isso vocês vão encontrar em mim. Tudo isso que vocês aprenderam aqui, agora nós encontramos na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E só para a gente encerrar, o versículo de número 35. E os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos. Então, todo o tempo que eles ficaram no deserto, o Senhor cumpriu com a sua palavra. O pão de cada dia foi dado para o povo. Mas eles comeram até que entraram na terra prometida. Até que eles chegaram nos limites de Canaã. Quando eles entraram na terra, Deus parou de dar o maná, porque agora eles iam comer das delícias da terra. O maná serviu enquanto eles estavam no deserto, mas agora vocês têm terra.
Então agora o que vocês vão fazer na terra? Vocês vão trabalhar a terra, vocês vão cultivar a terra, e da terra vocês vão ter o alimento que vocês precisam. Enquanto no deserto não podia cultivar, eu dei a vocês o que era necessário. Agora vocês vão trabalhar a terra, vocês vão plantar, vocês vão cultivar e vocês vão colher daquilo que vocês estão trabalhando. Não é exatamente aquilo que Deus disse para Adão lá no Éden? Olha, agora você vai trabalhar e você vai comer do suor do seu rosto. Enquanto vocês não podiam trabalhar, eu dei. Mas agora você tem que trabalhar. Não é isso que a gente faz com o filho? Olha, filho, agora você tem que trabalhar. Até enquanto você não podia se sustentar, todos os dias você tinha ali o pãozinho na mesa e a comida na mesa. Mas agora quando o filho trabalha, casa, não dá para o pai ficar bancando o filho, né? Não dá para você fazer a compra para sua casa e compra para a casa do seu filho. O que ele tem que fazer? Vai trabalhar. Vai trabalhar. E Deus está dizendo isso exatamente para os seus filhos. Enquanto você não podia plantar, eu dei. Agora vocês estão na terra que eu prometi. Agora é hora de trabalhar. E isso a gente encontra lá em Josué 5, versículo 12, para a gente encerrar. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então o maná, ele é até que a gente possa trabalhar. Mas Deus sempre nos dá o pão nosso de cada dia. O Senhor não vai deixar nas nossas mãos como se dependesse de nós. Mas Ele sempre vai dar um jeito de nos dar a provisão. Então, no seu trabalho, Deus é quem vai fazer você prosperar. Deus é quem vai fazer o seu dinheiro, parece curto, no final você fazer as contas e falar, Deus, de onde veio isso aqui que eu não sei? É Deus quem vai fazer o espetacular acontecer. Ele vai mandar você trabalhar, mas Ele vai continuar cuidando de você, porque é isso que o Pai faz pelos seus filhos. Ele continua de olho, cuidando de você e te dando, com certeza, o pão de cada dia. Amém? Um texto precioso que nos ensina muito a depender e a confiar no nosso Deus, o Senhor. Vamos nos colocar em pé, vamos orar e agradecer ao Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra santa e poderosa. Obrigado porque o Senhor é a nossa provisão e nada nos falta, porque em todas as coisas o Senhor dá para nós. O Senhor é quem cuida de nós. Deus, que o Senhor perdoe as nossas murmurações, reclamamos de boca cheia, porque o Senhor nos dá fartura de todas as coisas. Não podemos reclamar, Deus, porque o Senhor tem nos dado trabalho, tem nos dado comida, tem nos dado família, casa, tem cuidado de nós e da nossa saúde. Em meio a esse tempo difícil, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Deus, porque isso é simplesmente o cumprimento das promessas do Senhor, de que o Senhor cuidaria do seu povo. Nós não seríamos deixados à própria sorte, porque nós somos fracos para cuidar de nós mesmos. Nós dependemos do Senhor. Obrigado, Deus, porque as suas promessas nunca falham. Deus, e que o Senhor cuide de nós, arranque esse espírito de murmuração que muitos de nós temos, um espírito de reclamação, que só vê o mal, que nunca olha para o bem daquilo que o Senhor está fazendo. Perdão, Deus, por nós sermos assim. E obrigado por Jesus, que é o pão que desceu do céu. Então toda a nossa provisão, todo o nosso sustento depende do que o Senhor faz, porque o Senhor é quem cuida de nós. E mais, o Senhor é quem nos provê de vida eterna. Essa vida passa, as coisas nesse mundo se vão, mas nós almejamos a vida eterna com Jesus, o pão vivo que desceu do céu. O Senhor é a nossa provisão. Obrigado, Jesus. Pai, nós somos gratos a Ti por este momento de estudo e peço que nos traga para o culto da noite, para mais um tempo de adoração e de louvor ao Senhor, mais um momento juntos para cultuarmos e adorarmos a Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Eu oro em nome de Jesus. Amém.